Esta é a lição número 9 e nós estamos vendo hoje o propósito eterno de Deus para a nossa vida. É a terceira lição com esse tema. É importantíssimo que a gente conheça o propósito eterno de Deus para nós. Lá na lição número 7 nós vimos que nós vamos prestar contas a Deus. Quando deixarmos esta terra, todos nós prestaremos contas a Deus. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, ele disse assim, olha, no final das contas, teme ao Senhor, isso é o que importa, porque cada um de nós prestará contas a Deus. Como é que eu vou prestar contas a Deus? Eu vou prestar contas em relação ao que Ele me propôs na vida terrena. Deus nos colocou nessa terra para nos tornarmos novamente a imagem e semelhança dEle. Vimos que Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas a partir de Adão, por causa do pecado, os seus filhos e todos nós nascemos à imagem e semelhança de Adão. Isso está escrito em Gênesis 5. E vimos em Romanos que o propósito de Jesus na cruz do Calvário, na vida da igreja, no processo de santificação do corpo de Cristo, é nos levar de volta conformes à imagem do seu Filho Jesus. Esse é o objetivo do discipulado, nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. E eu vou prestar contas disso, você vai prestar contas disso, se nós realmente aproveitamos a vida terrena segundo o propósito de Deus. Que enquanto andarmos aqui nos nossos dias, sejamos moldados pelo Espírito Santo, debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do corpo e debaixo da autoridade da cruz, nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. Se entendemos o propósito, qual que é o objetivo de Deus com a nossa vida nessa terra, quais são os planos de Deus para nós nessa terra, nós podemos andar no centro dessa vontade divina. Então nós teremos, diante do tribunal eterno, quando formos prestar contas a Deus, como argumentar, como mostrar ao Senhor, como apresentar-nos a Ele, ainda que não perfeitos, ainda que longe de sermos perfeitos, mas vamos nos apresentar a Ele como alguém que honrou o propósito dEle para a nossa vida nessa terra e trabalhou todos os dias de tal forma que o Espírito Santo pudesse agir em nós. E eu queria ler primeiro em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos permitiu estar nesta terra para que a gente tenha uma decisão, para nós conhecermos o amor de Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, seja a sua vida, seus milagres, seus ensinos e a sua morte, sua renúncia, sua rendição, através desse fato, e obviamente incluindo sua mensagem, sua proclamação, seu evangelho, nós conhecermos o amor de Deus, nosso Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus, na cruz do Calvário, é a expressão mais pura do amor de Deus. É a forma mais simples e visível que Deus tinha para demonstrar o seu amor, dando o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho. Em Romanos capítulo 10, verso 9, nós lemos assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo está escrevendo aos Romanos e dizendo assim, a importância de você confessar, de você publicar, de você reconhecer e publicar e declarar uma mudança de vida. Eu reconheço que Jesus Cristo veio para me salvar, Ele é a expressão do amor de Deus e eu decido, com a minha vida, andar debaixo do governo dEle, me tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Isso me assegura que eu vou passar a eternidade com Ele, que eu não vou passar a eternidade longe dEle, nas trevas, no que a Bíblia chama de inferno. É uma decisão pessoal nesta terra.
Se confessares com a tua boca e creres de todo o teu coração, então serás salvo, é o que o texto está dizendo. E ainda em Lucas, capítulo 12, verso 8 e 9, nós lemos: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre livre-arbítrio. E longe de mim a intenção de discutir livre-arbítrio. E a minha orientação a você, no seu pequeno grupo, na sua célula, é que não vá por esse caminho. Você não vai gastar tempo discutindo livre-arbítrio. Agora, eu gostaria de trazer para você uma pequena luz sobre o que realmente é livre-arbítrio. Segundo os homens, no entendimento atual, moderno, livre-arbítrio é o meu direito de decidir. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, eu decido como eu quiser. Essa é a ideia que os homens têm de livre-arbítrio. A ideia de que eu sou livre para decidir o que eu quiser. Mas a ideia de Deus para o livre-arbítrio não se limita ao meu direito de decidir, mas se estabelece principalmente pelo fato de que ele põe luz sobre todas as opções. Eu tenho livre direito de decidir, não é porque eu posso decidir, mas é porque diante de mim estão claramente todas as opções. Eu sou livre para decidir, não é porque eu tenho o direito de decidir, mas porque eu estou vendo com clareza todas as opções. Se eu não estou vendo com clareza uma das opções, então eu não estou verdadeiramente livre para decidir. O maligno não nos dá livre-arbítrio. O maligno quer nos convencer que nós temos o livre-arbítrio e podemos decidir como quisermos. Então ele nos engana com as trevas, ele não nos deixa ver a verdade e ele nos induz a decidir pelo caminho dele, o caminho do pecado, o caminho da carne, do prazer. Ele faz isso debaixo de engano, de mentira. Então ele não nos dá o livre-arbítrio, ele nos obriga pela cegueira a andar pelo caminho dele, que parece aos homens o caminho maravilhoso. Deus fez diferente. Deus permitiu que viesse a nós o mal, que se manifestasse na dimensão terrena e na dimensão da eternidade, do universo, o mal. Deus nos deu uma opção em relação a Ele mesmo. Deus permitiu que o mal viesse a existir e fizesse todo o estrago que fez para que eu e você tivéssemos como decidir. Mas Ele também apresentou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Então Deus colocou diante de nós duas opções, bênção e maldição. E Ele disse, agora você escolhe. Agora você está livre para escolher. Primeiro, porque eu estou te dando o direito de escolher. Segundo, porque eu estou te apresentando as duas únicas opções com toda clareza. A minha palavra está revelando o que é o pecado, o que é o maligno, o que o mal faz, o que é as trevas, o ambiente, o universo das trevas. Mas a minha palavra também está revelando a você o que é o meu amor, o que é o sacrifício de Cristo, o que é o perdão dos pecados, o que é a vida de renúncia, o que é o meu projeto de você, de novo, se tornar semelhante a mim. Agora sim, eu e você temos realmente o arbítrio, o livre-arbítrio, o livre direito de decidir e somos livres. Não porque podemos decidir pelo que queremos, mas porque, sabendo dos dois caminhos com clareza, eu estou livre. Eu não estou decidindo debaixo de engano, de escravidão, eu estou decidindo verdadeiramente debaixo da luz. Então, como discípulos, nós estamos nessa terra para conhecer
e decidir por Deus. Nós não precisamos de esforço algum para conhecer as trevas, o pecado, a miséria da carne, a miséria desse mundo está aí diante dos nossos olhos. Nós precisamos do Espírito Santo e da sua palavra que nos dá parâmetros para entender que a farra do mundo, que parece divertimento, seja festas, sejam as conquistas, sejam as coisas que nos parecem maravilhosas, que elas são realmente o engano das trevas. E essa mesma palavra nos dá parâmetros para entender que o reino de Deus, a autoridade da palavra, a autoridade do corpo, a autoridade da cruz, são o melhor caminho que eu e você podemos decidir seguir. E agora sim, eu e você decidimos, eu decido me submeter à autoridade do corpo, à autoridade da palavra, à autoridade da cruz. Eu, de livre e espontânea vontade, quero me colocar debaixo do governo de Cristo, porque eu vi as duas únicas opções. E eu decido, eu não quero o império das trevas, eu não quero o prazer da carne, eu não quero as concupiscências da minha carne, eu não quero o prazer dos olhos, a concupiscência dos olhos, eu não quero o que o mundo oferece, eu quero o reino de Cristo. O reino de Cristo implica em que eu me submeta à autoridade da cruz, em que eu renuncie à minha própria vida, em que eu me coloque debaixo da autoridade do corpo, submisso aos meus irmãos, aos meus líderes. O reino de Cristo implica em que eu me coloque debaixo da autoridade da palavra, o que a Bíblia diz. Eu decidi isso, porque eu tive liberdade para o arbítrio, liberdade para a decisão. E a liberdade não veio porque eu posso decidir o que eu quero, mas veio porque agora eu estou vendo os dois caminhos, as trevas e a luz. Somos nós que vemos. Por isso a igreja precisa proclamar o Evangelho. Por isso eu e você precisamos estudar a Bíblia. Por isso eu e você precisamos convidar as pessoas para estudarem a Bíblia. Por isso eu e você precisamos orar pelas pessoas para que caia a cegueira, a fim de que todos possam estudar, olhar para Cristo, olhar para o mundo, para o pecado, ver todas as coisas das trevas e ver todas as coisas do reino de Deus. E então, mediante isso, com clareza, decidir. E o tempo de decidir por Deus é agora, enquanto eu estou vivo. Quando eu não estiver vivo mais nessa terra, eu não terei mais oportunidade da decisão. Ela já terá sido tomada. É interessante uma ilustração que eu já ouvi, em que havia uma pessoa em cima do muro, e do outro lado havia os anjos de Deus, e do lado de trás do muro havia o maligno e todo o seu império. E os anjos de Deus estavam proclamando, os servos de Deus estavam proclamando, o próprio Senhor estava desejoso que aquela pessoa descesse do muro e ficasse do lado do reino de Deus. Mas os demônios no império das trevas, por trás do muro, não faziam nada. E alguém perguntou, por que no reino de Deus todos estão torcendo, venha, 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 e no império das trevas ninguém está preocupado, ninguém está torcendo para que aquela pessoa em cima do muro faça a sua opção? Então o império das trevas respondeu, porque se alguém estiver em cima do muro, já pertence ao nosso império. Isso está escrito em Romanos, quando Deus diz através de Paulo, todo aquele que confessar a Jesus Cristo será salvo, porém aquele que não o confessar já está condenado. É necessário que eu e você aproveitemos a oportunidade da vida. É necessário que eu e você entendamos que o maligno propõe pela mídia, pela televisão, pelo materialismo, pelo consumismo, pelo humanismo, pelas necessidades da minha alma, até mesmo pelas necessidades físicas lícitas da nossa vida, o maligno propõe que a gente se envolva só com essas coisas, ou só correr atrás de construir a vida, ou só correr atrás de prazer, ou só correr atrás de poder, ou só correr atrás do que a minha alma deseja, e nos esquecemos de que estamos nessa terra por um breve momento. Breve momento já é uma expressão longa demais. É um blip do pensamento, uma fração do segundo a existência humana. E nós estamos nessa existência humana para tomar uma decisão, para usufruir
do nosso direito de decidir, da capacidade que Deus colocou em nós de decisão e da luz que Deus trouxe nas trevas e no seu reino, a fim de decidirmos: eu decido ser um discípulo de Cristo. Eu decido renunciar ao carne, ao pecado, ao mundo, ao maligno, aos meus próprios pensamentos, às minhas necessidades e me render à autoridade da cruz, à autoridade do corpo e à autoridade da palavra. Essa é a vida do discípulo. E o propósito eterno de Deus inclui Cristo na cruz, pagando pelos meus pecados. Inclui eu sendo salvo, liberto, perdoado e podendo agora livremente decidir: eu não quero a vida enganosa dessa terra. Eu não quero nem mergulhar no pecado e andar longe de Deus, como eu também não quero ser um crente religioso que frequenta a igreja, que se diz crente, mas que não tem o governo absoluto de Cristo, porque está em cima do muro já significa pertencer ao império das trevas. Eu quero me posicionar. Eu quero, como discípulo, me tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Porque eu entendi que a única oportunidade que eu tenho na minha vida por toda a eternidade, de uma decisão, é enquanto eu estou aqui nessa terra. E se eu tiver essa decisão com Cristo Jesus, hoje, eu a terei por toda a eternidade. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Eu e você, entendendo o reino de Deus, entendendo o que é ser mesmo um discípulo de Jesus, o governo de Cristo sobre nós, precisamos nos posicionar. Lá num culto, no auditório da igreja, ou em algum outro momento, você e eu tomamos uma decisão, nós levantamos a mão e dissemos: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Mas é muito mais do que levantar a mão ou ter um momento muito emotivo. É mais do que isso, é uma caminhada. Eu decido viver nessa terra como um discípulo de Jesus, debaixo da autoridade da palavra, do corpo, da cruz, me tornando cada dia mais semelhante a Ele. Eu decido usar a capacidade que Deus me deu de decisão e a liberdade, o livre-arbítrio que só Deus me dá, me mostrando os dois lados. Eu decido andar com Jesus para valer, ser um discípulo dele de verdade e me tornar cada dia mais semelhante a ele. Essa é a minha decisão. Eu incentivo você a ler a lição toda, ler os versículos, imprimir para distribuir com seus amigos, seus familiares, com os discípulos no seu pequeno grupo e mergulhar diante do Senhor, tendo um momento de oração, de interceder uns pelos outros, que o Espírito Santo está operando em você ao assistir esse vídeo, ao ler a lição, ao compartilhar com outros. E o reino dele está sendo construído na minha vida e na sua vida.